Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Hoje aqui nos estúdios, o nosso convidado, que não se furta sempre que convidado, ele está aqui com a gente para conversar com a nossa coletividade através da TV Câmara. Eu falo do vereador Fernando Pegorini, do PP. Vereador, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por o senhor atender o nosso convite para conversar sobre os mais variados assuntos aqui, inclusive da esfera federal, que a gente quer saber a sua opinião a respeito. Tudo bem com o senhor? Boa noite. Boa noite, Carlos Antônio. E estamos aqui mais uma vez, num programa que é aberto à comunidade itajaiense para a gente discutir um pouco sobre a política municipal, política estadual e política nacional. Vamos ver o que tem muita coisa para discutir. Na verdade, nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? Mas tem coisas aqui também extremamente importantes que o senhor já fez, já apresentou nessa Casa de Leis aqui há algum tempo e está saindo agora através do próprio governo do Estado, enfim. Vamos falar sobre essa matéria de forma inicial. A questão do Sejusc. O senhor pode detalhar para os nossos telespectadores, que inclusive foi matéria sua aqui nesta casa. Sim, até discutimos já num outro programa sobre o Sejusc, que tem em matéria civil e em matéria fazendária. O Sejusc é um centro, que é um convênio formado entre o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e as prefeituras. No caso, o pioneiro o município pioneiro foi o município de Florianópolis, que começou formando um Sejusc, um convênio com o Tribunal de Justiça, que é um centro de solução de conflitos dentro do município. Por que em matéria fazendária? Ele é justamente para tratar matérias de dívidas ativas dos contribuintes do município com a Prefeitura de Itajaí. Então, a gente sabe que aqui na Prefeitura de Itajaí nós temos aí pelo menos em torno de 70 mil processos na vara da Fazenda Pública. 70 mil processos, é muito processo, vereador. Isso aí importaria, o senhor tem algum número para falar em quanto, em valores? Nós temos aí em dívida ativa, em torno de 300 milhões parados aí, que o município precisa também para os cofres municipais. E, às vezes, algumas demandas que não têm esse contato direto do Poder Executivo com o contribuinte, e que se fizer essa solução do conflito, poder conversar melhor com o contribuinte, de forma mais direta com o contribuinte, fazendo um parcelamento, chamando ele para ter essa conversa, muitas vezes pode ser solucionado o seu conflito com o poder público. E para a Prefeitura, como a gente sabe que a nível nacional a gente vem sofrendo muito com a economia, a própria Prefeitura está sofrendo hoje também com a questão da arrecadação, o Sejusc é o melhor caminho hoje e o Poder Judiciário vem oferecendo esse tipo de treinamento já no município de Florianópolis, que é o pioneiro. Que é o pioneiro, o senhor falou. Quando saiu em Florianópolis, eu já fiz um requerimento aqui na Câmara de Vereadores de Itajaí, pedindo que o município fizesse isso. Mas como estava durante ainda o período eleitoral, parou-se de se discutir na matéria. Eu ainda fiz um contato na época com o Dr. Carlos Gilberto da Silva, que era o juiz da vara da Fazenda Pública aqui do município de Itajaí, e ele hoje é desembargador também no tribunal. Então, conseguimos ainda manter esse contato e a Prefeitura de Itajaí, agora, muito sabiamente, encaminhou um projeto à Câmara de Vereadores, já parece que estão estabelecendo esse convênio com o tribunal, e isso é mais um caminho para ajudar a arrecadar para os cofres municipais e também solucionar o conflito com o contribuinte. Ficaria bom para as duas partes, bom para o município e bom para o contribuinte, que, quer queira ou não, é um devedor, não é? E isso seria sanado, esse problema seria sanado. Com certeza. Podemos ir à esfera federal um pouquinho, vereador? Estou louco para conversar com o senhor sobre a esfera federal, porque além... todos da nossa comunidade sabem, obviamente, além de vereador, das funções de vereador que exerce nessa Casa de Leis, o vereador Fernando Pegorini também é advogado, né? Vereador, a tão propalada reforma política parece-nos que não tem mais como acontecer.
prazo máximo é 6 de outubro. Daqui a 6 de outubro não tem mais jeito de acontecer mais nada. Inclusive, permanecendo também já aquilo que se falava a respeito da coligação das proporcionais, que não existiriam mais, ficaram mantidas. E com relação ao financiamento de campanha, alguns ainda tentam a aprovação, pasmem, dos 3 bilhões e 600 milhões de reais para o fundo de campanha, né? Que análise o senhor faz deste cenário? Fica tudo como está? Muda alguma coisa? O senhor concorda com alguma coisa disso? Enfim. Bom, se fala muito na reforma política há muito tempo a nível Brasil e tinha algumas propostas, como por exemplo o Distritão, que se imaginava passar pela Câmara dos Deputados. Seria interessante o Distritão? Eu sou contra o modelo de Distritão. Agora, contra a questão das coligações nas proporcionais, eu já também não aprovaria a coligação aprovaria a coligação, não aprovaria também a coligação das proporcionais. Isso quer dizer, cada um por si, Deus por todo mundo, vamos nessa. E o financiamento tem gente público... aí que não vai gostar, políticos aqui não vão gostar dessa opinião minha, porque, na verdade, realmente, o brasileiro ele já está um pouco desacreditado. São muitos partidos, cada dia se cria mais partidos e, às vezes, é para uma moeda de troca, com o poder executivo. Então, alguns parlamentares acabam fazendo a coligação apenas para conseguir a questão do do número de votos para chegar até o parlamento e acaba-se por ter muitos partidos a nível Brasil e a gente acaba perdendo essa identidade partidária que antigamente existia. Antigamente a gente tinha pelo menos era 2 partidos, ou você está no lado de cá ou no lado A ou no lado B. Aquele partido que ganhou, ele vai governar, o outro vai ajudar a fiscalizar. Tem um alfabeto inteiro, vereador. Então, o partido que ganhou, ele vai governar. O partido que perdeu, ele vai ajudar a fiscalizar aquele partido que acabou ganhando o governo. Hoje, essa moeda de troca, a gente vê que é parlamentar pulando para cá, o outro para cá, e aí é uma discussão, claro que é muito ampla, né? Se a gente parasse para conversar mesmo, nesse ponto de vista, a gente ia parar para conversar até amanhã. Mas não acontece mais nada, né? Não. Até 6 de outubro não tem como acontecer mais nada. O STF já vem discutindo, que já vinha se posicionando no sentido, o próprio Tribunal Superior Eleitoral também, que o prazo já estava muito exíguo, já estava muito em cima das eleições. Ia ser uma situação que eles não iam conseguir trazer esse modelo que queriam aprovar lá na esfera federal para a eleição já do ano de 2018. Então, mudar agora tudo em cima da hora é um pouco complicado. Claro que é uma discussão de muito tempo, mas deixaram para poder discutir e aprovar agora em cima do laço, em cima das eleições. Eu acho que isso deveria ter acontecido lá no início ainda desse ano. Faltam 3 minutinhos ainda para a gente terminar esse bloco aqui, vai dar para a gente ficar um pouquinho no cenário federal ainda. Qual é a sua opinião, vereador, a respeito da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge? Ela é indicação do presidente Michel Temer. A Lava Jato corre risco, vereador? Bom, isso é fruto da nossa Constituição Federal. O presidente da República ele tem o dever de indicar um dos procuradores, que é feito aquela lista tríplice, dentro dos próprios cargos, dos quadros de carreira dos procuradores da República. É constitucional a indicação por parte do presidente. É constitucional. E, infelizmente, a nível Brasil, a gente vem sofrendo agora com a Lava Jato e um dos investigados é o próprio presidente da República.
Acredito que o fato de indicar a Procuradora-Geral, ela não vai querer se submeter a querer beneficiar A ou B, né, colocar a sua caneta, até porque ela tem toda uma carreira, é uma procuradora efetiva, né, tem carreira dentro da Procuradoria. Tem 30 anos de carreira, né? E acredito que ela não vai querer jogar toda uma carreira fora por conta de política, né? Espero ainda acreditar, né, no nosso modelo aí a nível Brasil. Eu acho que o Janot deu uma demonstração, né, de seriedade também com relação ao órgão, que é o Ministério Público, a Procuradoria Federal, e espero assim que a nova procuradora também continue restabelecendo esse laço com a comunidade, que é o maior anseio do que o nosso público brasileiro espera do nosso Ministério Público. Vereador, o senhor me dá um instante só para a gente ir a um breakzinho, a gente já volta ao nosso amigo, nossa amiga telespectadora que está conosco também aqui no programa Fala Vereador de hoje, a presença do vereador Fernando Pegorini do PP, do PP, não é? Tem uma série de siglas aí que além de duas letrinhas tem outras letras, então a gente tem que ter cuidado não mencionar aqui, que daqui a pouco coloca o senhor em outro partido, é PP, tá certo? Muito obrigado, senhor, por estar aqui, a vocês que estão em sintonia com o nosso programa. Fernando, hoje conosco aqui, nosso repórter cinematográfico, também o Abelardo, suíte de produção, Luiz Roberto no som, tem o Samuel, que é São Paulino e chegou aí, né, Abelardo? São Paulino chegou, está meio triste e tal, voltou aí de umas férias, está até meio triste por causa de São Paulo, paciência. E o Abelardo é flu também, não anda bem, assim, sabe, muito feliz, não. Mas muito obrigado a vocês, a essa equipe que faz chegar até você, nosso amigo telespectador, o Fala Vereador de hoje com Fernando Pegorini. Até já. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador e conosco nos estúdios Fernando Pegorini, do PP. Vereador, eu gostaria de conversar com o senhor sobre, dias atrás, o senhor andou pegando pesado com a secretária da Criança, Adolescente e Juventude, a Cristiane Stewart. Pesado mesmo. Aliás, não foi só o senhor, foram outros vereadores também aqui. O que aconteceu para o senhor usar a tribuna daquela forma, vereador? Bom, inicialmente, já há 2 semanas eu fiz o uso da tribuna com relação a uma denúncia, né, de um cidadão, um estudante universitário, que não estava conseguindo fazer inscrição com relação à Bolsa da Lei Orgânica Municipal. Eles não, na verdade, ele conseguiu se inscrever, mas no momento da entrevista declararam a incompatibilidade, ou seja, que ele recebia menos do que a própria faculdade dele. Então, aquilo ali, o que ele ganhava, tinha de ganho na vida dele, era menos do que o custo da própria faculdade. Então, eles entenderam que ele estava mentindo. Então, e quando começaram a falar de um cidadão negro que está pelo menos 11 anos na faculdade de medicina, é uma coisa meio atípica que eu me lembrava de um cidadão, 11 anos, da minha época ainda da faculdade. Então, eu conheci esse cidadão há muito tempo e já imaginei que era ele
E sabendo da história dele, a gente sabe que ele já morou, inclusive, no Lar dos Peregrinos, ele não tinha nem onde morar. Ele era um bolsista antigamente do ProUni e pelo fato de estudar, pelo menos integralmente, porque a Faculdade de Medicina é o dia inteiro, ele tinha que, até para poder comer, ele tinha que trabalhar à noite em restaurante, e isso dificultou, fez com que ele não conseguisse estudar e reprovou em uma das matérias, perdeu a bolsa do ProUni, que era uma bolsa integral, e aí ele precisou ter que correr atrás de outros tipos de benefícios, como a bolsa da Lei Orgânica. Então, a gente sabe da grande dificuldade dessa pessoa, e aí negar a inscrição dela, isso me deixou bem estarrecido. Falei dessa denúncia na tribuna, e aí, numa outra oportunidade, recebi um ofício, a Câmara de Vereadores recebeu um ofício um tanto mal criado por parte da instituição Secretaria da Criança, Adolescente e Juventude, da própria secretária, e falando que eram fatos inverídicos e tudo mais, falando inclusive, como eu citei aqui, eu identifiquei a pessoa, porque ele não me permitiu falar o nome dele, essa pessoa, né? Seria então, a sua situação de cor negra, no caso? Então, eu identifiquei a pessoa, 11 anos, uma pessoa de cor negra, tudo mais e tal, e aí colocou até que eu estava tendo conotação de preconceito racial. Mas como é que a gente vai identificar? Como é que eu vou identificar a pessoa? Então, aconteceu isso, colocou num ofício que eu estaria mentindo sobre tal situação e que essa pessoa teria, inclusive, ganho o benefício de 50% de bolsa. E aí me deixou agora com uma pulga maior ainda atrás da orelha, porque a comissão de avaliação, para alguém ganhar o benefício de bolsa de estudos, precisa passar pela comissão de avaliação da bolsa de estudos. E essa comissão nem se reuniu ainda. Então, nem se reuniu, e como é que nesse ofício veio para mim que o cidadão agora já ganhou a bolsa de estudos. Acabei entendendo que pela a forte pressão, né, que eu e o vereador Nicolas acabamos denunciando naquela oportunidade, eles viram que realmente a pessoa necessitava e não estávamos mentindo sobre tal situação, e eu fiquei um tanto chateado, porque nunca, né, dentro do Parlamento Municipal, recebi um ofício tão mal criado da forma que eu recebi. Então, eu respondo à altura, como advogado, sei que não injuriei, não caluniei, nem difamei nenhum secretário, não citei o secretário na primeira oportunidade, não citei nenhum servidor da Secretaria da Criança e do Adolescente, falei da instituição, que a instituição Secretaria e o governo municipal tinham errado com tal situação, e no ofício, inclusive, me ameaçando a entrar judicialmente. Eu não tenho medo, vou continuar fiscalizando, e quando tiver que denunciar e tocar o dedo na ferida, eu vou tocar. E quando vir resposta mal criada, vou responder à altura também, como assim eu fiz. Vamos a um outro assunto, vereador, que também é pesado e polêmico. Até porque na última quarta-feira o senhor esteve reunido com membros de vários segmentos da coletividade que estiveram procurando o senhor nessa Casa de Leis para conversar sobre IPTU. O que está acontecendo, vereador? A matéria é extremamente polêmica. Bom, já tivemos uma grande dificuldade quando eu fui líder do governo, ainda no governo passado. No mês de novembro para dezembro foi encaminhado um projeto no ano passado sobre a atualização da planta genérica do município, que realmente está defasada. A cada 4 anos, o Código Tributário Municipal, ele tinha uma previsão de a cada 4 anos fazer essa atualização, a obrigação do município fazer essa atualização, de encaminhar um projeto à Câmara de Vereadores. Então, foi encaminhado no fim do ano. Eu, como líder do governo, não concordei da forma que o governo municipal encaminhou, em cima do laço, sem poder discutir com a OAB, com segmentos da sociedade, aí, sindicato dos contadores, corretores, que são conhecedores da matéria, a própria sociedade. E, naquela oportunidade, eu rachei o projeto, praticamente. Dividimos ele em 2, a parte da planta genérica, do aumento, e tinha uma previsão ali da mudança do Código Tributário Municipal, que acabava com essa
particularidade de a cada 4 anos tinha que fazer a atualização da planta. Até porque a gente entendia que ia dar uma grande pancada no povo. A cada 4 anos tu atualiza e dá uma atualização muito alta. Então permitimos, no fim do ano passado, aprovamos só aquela parte para que todo ano pudesse agora ter uma discussão da planta genérica, até para não ter essas grandes discrepâncias como está acontecendo agora nesse momento. Então, foi uma vitória já naquele momento. E eu disse, como o meu governo já errou, se o próximo governo encaminhar da mesma forma, sem conversar com a sociedade, eu também serei contra a matéria, no mesmo sentido que fui contra o meu governo naquela oportunidade. Então, o governo municipal, já desde o começo do ano, sabendo como foi feito errado já naquela oportunidade, já tinha a própria imprensa falada, escrita e televisionada, estavam informando que iam chamar a OAB, a Câmara de Vereadores, iam chamar os diversos órgãos para discutir a matéria. Inclusive, eu e o vereador Fabrício Marinho foi atribuído a nós dois representar a Câmara de Vereadores nessa comissão. Mas até hoje não nos chamaram para conversar. Nunca fomos chamados para uma reunião. E nem ninguém da OAB, nem ninguém dos corretores, nem ninguém da sociedade. Então, eu fiquei preocupado, encaminhei, fiz uma postagem no meu Facebook e perguntei para várias pessoas. Deixei aberto. Quem quiser, nós queremos aqui, vou chamar os vereadores e fazer uma reunião ampliada dentro do plenarinho da Câmara de Vereadores para a gente poder discutir. O projeto foi encaminhado pelo Executivo. Já que o Executivo não faz, nós vamos fazer uma conversa com a sociedade. Então, tivemos ontem OAB, subseção de Itajaí, aqui presente, tinha contador presente, representantes aqui dos corretores dentro do município de Itajaí para discutir planta genérica, os corretores para discutir a alíquota e a OAB também a legalidade do projeto, e já achamos algumas dificuldades dentro do projeto. Então, eu, o vereador Nicolas, o vereador Rubens Angioletti e o Robson Coelho, todos os vereadores convidados para essa reunião, mas só os 4 que permaneceram juntos com a sociedade ali, fizemos algumas emendas. Tanto para criar uma regra de travamento progressivo sobre esses 300%, tem alguns lugares no município, Carlos Antônio, que estão... Isso é verdade? Fica entre 150% e 300%, é isso? Tem lugares no município atualizando a planta. Sim. Com também as alíquotas que foram estabelecidas ali da margem de IPTU, tem lugares que vão ficar em torno de 300% de aumento. E também, claro, que alguma coisa é a alíquota. Outra particularidade é o aumento, a atualização da planta genérica, mas isso dá um aumento significativo para a sociedade. Então, nós temos que criar, pelo menos, mecanismos para que dê uma freada e não dê uma pancada já de cara na sociedade, que esse mecanismo de travamento do aumento progressivo. A cada ano, nós estabelecemos ali algumas alíquotas de 5% para fazer gradativo. Daqui a 10 anos que vai chegar no limite que eles estão querendo, em torno de 8 a 10 anos. Espera-se que os senhores consigam e tal, porque a coletividade está clamando, a gente está vendo aqui os gabinetes essa semana totalmente cheios, procurando os senhores vereadores, porque não dá e quanto é que vai ser e tal. Tem gente apavorada sobre essa situação. O senhor me dá mais um instante, o nobre amigo telespectador, também nossa amiga telespectador, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência, para falarmos também sobre ISS dos cartorários. Matéria sua também aqui, podemos falar sobre isso? Com certeza. Perfeito. Um instante só, a gente já volta. Muito obrigado pela sua companhia, meu amigo. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante.
A mudança vem com a sua participação. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Conosco no programa de hoje, o vereador Fernando Pegolini, do PP. Vereador, o senhor detalha para a gente essa questão do ISS dos cartorários? Bom, que também é matéria sua. É um projeto que vem do Executivo Municipal, já é uma discussão que já é muito ampla. Hoje o ISS pago pelos cartorários, porque o que deve ser reconhecido? A nível Brasil, os cartorários eles não são pessoas jurídicas, eles são pessoas físicas que passaram em concurso. Eles montaram a estrutura, claro, precisa para atender a população, não adianta o cartorário, ele passou no concurso, ele não vai sozinho conseguir amparar toda uma demanda, é igual um escritório de advocacia. Se você tem muita demanda empresarial, você vai contratar mais pessoas para trabalhar junto com você, advogado. E o cartorário não é diferente. Então, hoje o regime que ele, por exemplo, de tributação, que é do imposto de renda, é tributado 27,5%, que é como Perfeito. Se fosse pessoa física. Perfeito. Não é como pessoa jurídica empresarial. Então, nesse sentido, aqui no município de Itajaí, os advogados, os profissionais liberais, todos têm um ISS fixo. Por exemplo, o advogado, em torno de 10 UFM ele paga, porque não tem como fazer uma fiscalização de todo o serviço prestado pelo profissional liberal. Isso a nível Brasil funciona assim. E o cartorário, como deve ser identificado da mesma forma que um profissional liberal, uma pessoa física, também tem o seu ISS hoje de forma fixa dentro do município de Itajaí. Então, é uma discussão que já foi encaminhada uma outra oportunidade de um projeto aqui para a Câmara de Vereadores, depois foi retirado. E os fiscais da Prefeitura de Itajaí entendem que deve ser feito de forma variável, sob toda a prestação de serviço que os cartorários hoje fazem. E aí, como se estabeleceu uma briga interna entre os fiscais e os próprios cartorários, nesse sentido, uma discussão jurídica, os próprios fiscais encaminharam uma notificação ao Ministério Público, uma denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, abriu uma inquérito civil e depois uma ação civil pública, uma DIN, na verdade, uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar 191 do município de Itajaí, que é a que hoje vigora com o ISS fixo deles. Foi aqui para o Judiciário em primeiro grau, os cartorários ganharam tal situação. Foi para o tribunal, aí eu já vou falar do tribunal aqui. Por quê? Aqui na Câmara de Itajaí, enquanto isso, começou a se discutir um projeto, foi encaminhado pelo Executivo para transformar em ISS variável. Teve a primeira votação, numa terça-feira. Na quarta-feira, teve uma decisão do tribunal. A primeira votação foi unânime, votaram favorável para passar por variável. O tribunal, na quarta-feira, na quinta-feira ia ter a segunda votação, na quarta-feira deu uma decisão falando que é constitucional o atual modelo que a Prefeitura tem adotado do ISS fixo. Aí os senhores que tinham feito um dia antes a votação, como é que ficou? Aí chegou na quinta-feira, eu apontei essa decisão do tribunal, porque o feitiço se votou contra os feiticeiros. Claro. Que encaminharam isso para o Ministério Público, e o Ministério Público acabou entrando com a ação e agora deu favorável aos cartorários. Então, eu simplesmente falei, olha, o Judiciário, nós temos que respeitar o que o Judiciário está propondo. Está falando que é constitucional e o argumento do projeto do encaminhamento para cá falando que é inconstitucional. Então, no mínimo, a gente tem que parar para conversar. E aí pedimos vista do projeto, ficamos pedindo vista até que o Executivo conversasse com os cartorários e foi estabelecido o seguinte, que eu achei o mais justo. Realmente está defasado o ISS fixo. Estavam os valores muito baixos para os cartorários.
a gente combinou com o executivo e os cartorários de que a gente ia, no mínimo, dobrar, se era 60 o FM, vai para 120 o FM, vamos pagar um pouquinho mais aqui, uma coisa justa, né? Vamos pagar um pouquinho mais, mas não vamos cometer nenhuma ilegalidade, já que o tribunal está dizendo que o modelo é correto. Então, a prefeitura retirou o projeto de pauta, tirou o projeto, né? Tirou aqui da Câmara de Vereadores, levou para lá, não, vamos aumentar só as alíquotas do fixo e nesse meio tempo agora encaminhou hoje aqui para a Câmara de Vereadores, né? Depois de ter combinado com os cartorários e com os vereadores, encaminharam agora de forma variável novamente hoje para entrar no regime de urgência, nessa noite, na Câmara de Vereadores. É uma coisa Outra polêmica. É uma grande polêmica, porque a gente não sabe o que o Executivo Municipal quer com relação à matéria. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, e está sendo contrário a uma discussão que agora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu favorável ao atual modelo. Então, o meu posicionamento já é seguir o que o Tribunal deliberou e deu uma decisão favorável. Eu penso que enquanto não tem uma decisão na instância superior, que é o STF, sobre a constitucionalidade lá em cima, deve-se manter o atual modelo, o fixo, ISS fixo, como está hoje. E que o Judiciário assim o disse. Se o Judiciário lá no STF falar que é inconstitucional, aí nós mudamos o modelo lá na frente. Mas hoje tem que permanecer. E aí faz uma discussão e votação só, porque ao contrário corre risco de fazer mais 3 ou 4, dependendo da situação. Cria uma insegurança jurídica. Jurídica muito grande, não é? Vereador, o senhor conseguiu uma situação também bastante esperada por muitas pessoas. Eu falo sobre a licença paternidade para o funcionalismo público. É isto? Isso. De 5 para 20 anos. Como é que foi? Detalhe, porque isso aqui faz algum tempo, eu lembro disso, depois a coisa passou e agora parece que o Executivo está mandando para essa casa. Bom, com relação à licença paternidade, já tem um programa a nível federal, a Empresa Cidadã, e as empresas privadas que se filiam a esse programa, antigamente, já foi um direito que foi estabelecido a licença maternidade, que era 120 dias, passaram para prorrogar por mais 60 dias a licença maternidade. Isso para empresas privadas. Aí, para o funcionalismo federal, também se estabeleceu dessa forma. E o município de Itajaí, através de uma indicação do vereador Luiz Carlos Pissetti, ele encaminhou ao Executivo Municipal naquela oportunidade e pedindo para que se fizesse a prorrogação do funcionalismo para a licença maternidade, já que existia no governo federal, para os servidores federais e também para empresas filiadas ao programa Empresa Cidadã. Nesse interim, no ano passado, também agora se estabeleceu no programa Empresa Cidadã, para essas empresas particulares que são filiadas a esse programa, a prorrogação da licença paternidade, de 5 para 20 dias, né, para os pais. E por que isso? É de grande importância. A mãe faz uma cesariana, ganha um filho, ela fica numa cama de hospital, até ela se restabelecer. A gente sabe que não é 5 dias. Por vezes em casa fica 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem aqueles que têm um pai e uma mãe para poder ajudar, um sogro, uma sogra, mas tem muitas pessoas que vivem, é só o casal, né? Então, é um direito, foi assegurado agora também no ano passado, nesse programa Empresa Cidadã. Aí houve um decreto federal da então presidente Dilma Rousseff para os servidores federais, também prorrogando de 5 para 20 dias. Com base nisso, seguindo o exemplo do vereador Luiz Carlos Pissetti, nosso sempre vereador, fiz um pedido para o Executivo Municipal, uma indicação para que encaminhasse um projeto, incluindo naquela legislação que já foi feita para a licença maternidade e a prorrogação, a gente fazer agora para a licença paternidade. Então, no governo passado ainda não tinham sinalizado favoravelmente, estava, na verdade, a Procuradoria já com parecer favorável, mas ainda não tinha encaminhado nada para a Câmara de Vereadores. Então, nesse ano, restabeleci um novo pedido para o governo municipal, conversei com o prefeito Vonei,
e agora com o prefeito em exercício, Marcelo Sodré, eu fui conversar pessoalmente, ele já fez o encaminhamento aqui à Câmara de Vereadores. Esperamos a aprovação aqui dos pares para que se torne realidade, né, um direito agora assegurado aos servidores municipais. Perfeito. Teríamos muito mais. É sempre um prazer conversar com o senhor aqui no programa Fala Vereador, vereador Fernando Pegorini, mas por hoje o nosso tempo terminou. Obrigado por o senhor ter atendido o nosso convite. Ficam tantas e tantas outras matérias e assuntos para a gente conversar que ao longo dos dias e através da programação de jornalismo da TV Câmara nós vamos conversando e nos outros programas também. Muito obrigado, saúde e muita energia para o senhor, a sua equipe, para continuar trabalhando aí em prol do bem, né, da nossa cidade, da nossa gente de Itajaí. Muito obrigado ao senhor, vereador. Obrigado, Carlos Antônio, o Fernando, Abelardo, toda a equipe que sempre muito bem nos atende aqui no programa Fala Vereador. Estamos sempre abertos aqui à comunidade e a você para poder discutir assuntos pertinentes aqui para o nosso município. Boa noite. E bom quando a gente fala sobre essas questões federais aí, um tanto quanto nefastas e tal, porque traz o seu conhecimento, nosso amigo telespectador, a opinião do vereador, como é que ele está vendo e tal, essas situações todas. E melhor ainda é quando a gente pode falar sobre essas matérias discutidas, apresentadas nessa Casa de Leis, discutidas, polêmicas ou não, mas discutidas e que ao final transformem-se em benefício para a própria coletividade, como essa lei, por exemplo, da lei de 5 para 20 dias da paternidade, né, para os nossos papais da nossa Itajaí. Muito obrigado, boa noite ao senhor. A você foi um motivo de prazer muito grande conviver esse tempo todo aqui do nosso programa Fala Vereador de hoje com o senhor, com a senhora. Obrigado de coração. Boa noite e até o próximo programa.